Você acabou de ficar noiva e já está buscando nas referências um estilo de decoração para o seu casamento. Acertei? E se eu te disser que esse é o maior erro que você pode cometer? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar por que o estilo não é o primeiro passo. Eu sou Graziele Cristine, Wedding Design, especializada em mini wedding, e esse é o quadro O Mundo de Decoração para as Noivas. E por que, Grazi, eu não devo começar então escolhendo o estilo? E para responder essa pergunta, eu quero que você imagine junto comigo dois casamentos com o mesmo estilo contemporâneo, por exemplo. E nesses dois casamentos você tem decorações em que a paleta de cores não são iguais, em que os mobiliários utilizados são diferentes, ainda que todos respeitando o estilo contemporâneo. Então sim, você tem, por exemplo, as paletas de cores neutras, você tem os elementos decorativos muito próximos, mas a sensação que eles passam é diferente. Por quê? Porque o estilo, ele não define a identidade do casal. O estilo de decoração, ele é uma consequência, ele é uma ferramenta que vem depois. O primeiro passo é você entender, você e seu noivo, qual é a identidade de vocês, no sentido de que valores vocês querem para esse casamento, o que vocês querem viver ali, qual é o clima que são, tanto o seu quanto dos seus convidados. São convidados que são mais formais, são convidados que querem estar aproveitando uma boa conversa, são convidados que fazem questão de ter aquele jantar, ou vocês, né? A gente fala muito dos convidados, mas na verdade é sempre na gente, né? No casal que deve pensar primeiro o que vocês querem e como levar isso para os convidados de uma forma que eles vivam essa experiência. Então, quando você pensa no estilo, você já pulou 3 etapas do planejamento do seu casamento. E quando é que a identidade visual começa a nascer? Quando a atmosfera fica clara, quando as escolhas das flores, a escolha das cores, da paleta de cor, a escolha do espaço em que você vai fazer a festa, a escolha do layout, do buffet, quando todas as escolhas começam a ter a mesma mensagem. Todas comunicam a mesma coisa. Todas comunicam, por exemplo, uma festa intimista, em que a presença ali vai ser valorizada, em que o ambiente a ser criado deve ser acolhedor, em que a arquitetura do lugar deve transmitir uma sensação de acolhimento, ainda conectado com a natureza. Quando todas essas informações começam a serem traduzidas, tá? Mas não é traduzido o que eu quero dizer, mas quando essas informações começam a comunicar realmente a mesma mensagem, é quando a atmosfera fica clara, é quando tudo faz sentido. E dentro de tudo isso que foi escolhido, que você já tem essa clareza, entra o estilo de decoração. Porque ele não vai ser um único estilo, como eu já sempre disse aqui, você pode ter um estilo predominante e é esse estilo que vai contribuir com a decoração do seu casamento. Não é você que vai entrar na caixinha daquele estilo, no estilo contemporâneo, no estilo botânico, no estilo rústico, enfim. Você não entra na caixinha daquele estilo. É aquele estilo que vai agregar para a sua decoração. E é por isso que a gente pode trabalhar com 1, com 2, às vezes até 3 estilos, porque cada característica de um estilo vai agregar na composição de toda a estrutura da sua festa. E é depois que isso foi feito que entra, sim, a parte de busca pelas referências. Quando você já tem a clareza para onde você está indo, quando você já tem um pouco da identidade dos estilos e você quer, sim, ver nas referências inspirações que traduzam isso. E é nesse momento que você vai ter a busca por essas referências e entender o que ali você está vendo que vai contribuir para a sua decoração. E se você ainda nem encontrou um estilo, às vezes é até melhor, porque é na busca dessas referências que a gente consegue abstrair o estilo que está ali, né? A gente consegue interpretar
o que você está vendo ali seguidamente que você tem nas referências que traduzem naquele estilo. E um ponto muito comum e interessante de ver é que uma noiva que já tem essa clareza, que já sabe para onde ela está indo, quando ela olha as referências, né, quando a gente vê as referências que a noiva buscou, a gente vê que elas são, quando se não são muito próximas, elas conduzem no mesmo formato. Significa que a noiva tem clareza já do que ela quer e por isso que elas são muito parecidas. Enquanto que quando uma noiva ainda está na fase inicial, que ainda está um pouco perdida, sem a clareza do que ela quer viver naquele dia, as referências dela são de todos os tipos e modelos. Você encontra vários estilos, você encontra vários tipos de comunicação, de cores, e isso é um sintoma, vamos dizer assim, de uma noiva que ainda não trabalhou a reflexão da identidade dela. E eu aproveito para deixar aqui um convite para as noivas que estão assistindo esse vídeo e querem viver exatamente esta clareza de saber o que quer, direcionar as suas escolhas para viver um casamento verdadeiro. Meu convite para vocês conhecerem a consultoria Wedding Design. Vou deixar todas as informações sobre a consultoria aqui na descrição desse vídeo. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.